Graça e paz. Hoje é o primeiro dia desse jejum, chamado pela graça para líderes e pastores. Hoje eu quero compartilhar o primeiro capítulo desse meu livro, que o cansaço após a vitória. Esse é o primeiro capítulo desse livro. Diz assim o versículo, lá no capítulo de Gênesis 14, 18, 23, diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as almas e os bens, toma para ti. Mas Abrão disse: Levantei minhas mãos ao Senhor, Deus Altíssimo, que não tomarei coisa alguma de ti. Essa palavra é maravilhosa, irmãos, porque a Bíblia diz que Abrão havia vencido reis, resgatado Ló e se tornado um exemplo de fé. Mas foi no pós-batalha que apareceu Berá, o rei de Sodoma. Depois daquela guerra de 5 reis contra 4, onde estava Sodoma e Gomorra, e aqueles 4 reis venceram a guerra e levaram todos os despojos, levaram todos os cativos, e entre eles, levaram Ló e sua família. E quando Abraão ele ouve a notícia, que Ló tinha sido levado, a Bíblia diz que ele reúne os seus pastores, homens do campo, homens que não tinham habilidade com guerra, com arma, 318 pastores, e ele vai de encontro a Ló. E a Bíblia diz que ele guerreia naquela terra, e ele vence a guerra, e ele traz de volta Ló, os despojos, e todo aquele povo que foi levado cativo. A Bíblia diz que quando Abraão volta da guerra, cansado, exausto, a Bíblia diz que aparece Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que ele chega até Abrão e diz: Abrão, servo do Deus Altíssimo, bendito seja tu, Abrão, servo do Deus Altíssimo. Melquisedeque já chega abençoando Abrão. E a Bíblia diz que ele oferece para Abrão pão e vinho. E a Bíblia diz que aquele pão e aquele vinho ele restaura Abrão do cansaço da sua guerra. E quando ele termina de estar comendo ali aqueles elementos que foi oferecido por Melquisedeque, a Bíblia diz que Berá aparece. E ele aparece com a proposta. E Berá diz para Abrão: Dá-me as almas e os bens ficam para ti. Aqui diz o seguinte aqui, ó. Era uma proposta sutil, mas perigosa. Toma os recursos, mas entrega o coração das pessoas. Berá representa um sistema deste mundo que tenta negociar com os ministros da aliança. Ele aparece quando estamos exaustos, suados, sujos de guerra, quando a tentação da troca parece inofensiva. Mas o texto diz que antes que Berá chegasse, Melquisedeque apareceu, glória a Deus. E isso muda tudo. Abraão já estava alimentado pela graça. Ele não estava sedento por aprovação, nem carente de recurso. Ele já havia levantado suas mãos ao Deus Altíssimo. Isso é maravilhoso, irmãos. Que quando nós estamos em comunhão com o Pai, quando o nosso coração está alinhado com Deus, quando nós somos alimentados pelo Senhor, Berá sempre vai chegar atrasado. Berá sempre vai dar a viagem perdida. Quando Berá veio, chegou com a proposta, e a proposta dele era uma proposta insana: dá-me as almas. Ou seja, Berá não está interessado nos bens. Berá não está interessado no nosso dinheiro. Berá está interessado nas almas. Berá está interessado na nossa reputação, no nosso caráter.
Só que quando nós estamos com o nosso coração alinhado com o coração de Deus, Berá sempre chega atrasado. E a Bíblia diz que quando Berá chegou com a proposta, Abraão levantou as mãos e falou assim: eu já levantei as minhas mãos ao Deus Altíssimo. O que Abraão estava querendo dizer para Berá? Sinto muito, mas tu chegou atrasado. Sinto muito, mas você deu viagem perdida. É maravilhoso, irmãos, quando nós estamos em comunhão com Deus. É maravilhoso, irmãos, quando nós estamos com o nosso coração alinhado com o coração do Pai. E é interessante, irmão, que esse episódio é um retrato profético de muitos líderes de hoje. Você prega, ora, serve, e depois da guerra vem beirar com um trato sutil. Um convite que parece vantajoso, mas tem um preço oculto. Um sistema que oferece influência, mas quer controle. Uma parceria que quer os frutos do seu ministério, mas não valoriza o que sustenta a presença. Eu sou do estado do Rio de Janeiro e eu sei bem como é que aqueles pastores ele vive quase sempre acuado com as propostas. Muitas das vezes o tráfico vem com oferta e aquele pastor aceita aquela oferta e logo mais à frente aquele comando vem e pede para que aquele pastor venha colocar aqueles homens que estão no tráfico na lista de membros da igreja, para que se alguma coisa acontecer dentro da comunidade, e eles vão dizer que são membros da igreja. Alguns pastores se vendem por causa de um telhado, no tempo de política por um milheiro de tijolo, por telhados. Há tantos pastores se vendendo, entregando muitas das vezes o que é mais precioso, sua integridade. Já vi alguns pastores, eu conheço alguns pastores que perderam a vida por negociar com Berá. Mas Abraão não. Quando Berá chegou com a sua proposta insana, sua proposta indecente, sutil, ele não veio com arma. Ele não veio guerreando, mas ele veio de maneira sutil. Na realidade, ele não estava nem interessado nos bens. Dai-me as almas. Só que Abraão, querido, já tinha sido alimentado por Melquisedeque. Melquisedeque já tinha dado para ele pão e vinho, que alimentou a sua alma, já tinha restaurado a sua alma. Olha que interessante que diz aqui: Berá quer as almas, ele quer o rebanho e está disposto a te dar coisas se você abrir mão das pessoas. Ou seja, tu me dá as almas e fica com os bens. Berá sempre vai te oferecer algo, mas no fundo o que ele quer são as vidas. Quase sempre quando nós negociamos com Berá, nós não estamos negociando coisas, nós estamos negociando almas. Mas Abraão diz o seguinte: levantei as mãos ao Deus Altíssimo. Isso é pacto, isso é posicionamento, isso é maturidade espiritual. Ele já havia sido suprido, já havia se alimentado de pão e vinho, já havia recebido a bênção do sacerdote celestial. Quem se alimenta de Cristo, escute isso, não se vende por Berá. Berá vem no lugar onde ferimos e fomos feridos. O texto diz que o rei de Sodoma surgiu e caiu. Ele tinha fugido e caiu em um poço de betume. E o significado do nome Berá é filho do mal. Isso significa, escute bem isso, que ele próprio representa alguém que já foi vencido, já caiu, mas tenta se reerguer, oferecendo falsas soluções a líderes cansados. Quem é esse que já caiu? Quem é esse que já perdeu? Ou seja, é alguém que já caiu, mas quer se levantar derrubando alguém. Berá já tinha caído, já tinha perdido a guerra. E ele queria se levantar, se erguer em cima de Abraão. Mas a Bíblia diz, querido, que Abraão,
Ele tinha comunhão com o Pai. Abraão tinha o coração conectado com o coração de Deus. E Berar chegou atrasado, querido. Berar, querido, não vem com espada, ele vem com proposta. Ele não te ataca, ele te convida. Mas o que ele quer não é o seu dinheiro, é a sua integridade. É isso que Berar quer. Ele não está interessado no seu dinheiro. Ele não está interessado no que você tem. Ele está interessado em te derrubar. Porque a Bíblia diz, se o pastor for ferido, as ovelhas ficam dispersas. Então essa é a proposta de Berar. É fazer com que você caia. A Bíblia diz, querido, lá em Gênesis, que quando Jacó foi ungir, quando ele foi abençoar os seus filhos, e quando ele chegou no filho chamado Dan, ele disse para Dan, e tu, Dan, tu és uma víbora, junto ao caminho, que fere o cavalo e faz o cavaleiro cair por trás. E é muitas das vezes dessa maneira que o diabo ele faz. Ele atinge o cavalo, mas o propósito é alcançar o cavaleiro. Porque se ele atinge o cavaleiro, ele vence a guerra. Sabe o que eu acho interessante, querido? Que aqui diz o seguinte, que Berar é alguém que já foi vencido, já caiu, mas tenta se reerguer, oferecendo falsas soluções a líderes cansados. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Sansão venceu um leão vivo, mas ele foi derrotado por um leão morto. Há muitas pessoas, querido, que estão vencendo um leão vivo, que estão guerreando e estão vencendo, mas está perdendo guerra através de leão morto. Está perdendo guerra, está abrindo mão de ministério, está abrindo mão de almas por alguém que já foi vencido, mas que está tentando se reerguer. Alguém que está te dando direção, está querendo te dar direção, está querendo te dar conselhos, está querendo barganhar com você, mas no fundo o que ele quer é a sua integridade, o seu chamado, o seu ministério. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não negocie com Berar. Vai para a mesa. A graça, querido, a graça é o lugar onde nós somos supridos. Por isso que Paulo disse, quando eu penso que estou fraco, é aí que estou forte. A graça se aperfeiçoa em cima das nossas fraquezas. Berar sempre vai chegar atrasado na vida daqueles que têm comunhão com o Pai. E eu quero, no nome de Jesus, quero que você faça essa confissão de fé comigo. Eu sou um ministro suprido pela graça. Minha alma não negocia com o sistema deste mundo. O pão e o vinho de Cristo me sustenta. Ministro em fidelidade, e nenhuma proposta do inferno irá comprar meu chamado. Levantei minhas mãos ao Deus Altíssimo e não volto atrás. A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado, querido, ele não pode mais recuar, porque se o tal recuar, a minha alma não tem prazer. Que Deus possa te abençoar, querido. Hoje é o primeiro dia desse jejum. Essa é a palavra de abertura. Se prepare, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Deus, ele vai te pegar por dentro. Deus, ele vai ministrar no teu coração. Deus, ele vai te restaurar. E a palavra restauração é pôr em ordem, é pôr tudo no seu devido lugar. Deus, ele vai fazer isso por você. E eu quero terminar orando pela tua vida. Senhor, obrigado. Porque antes da proposta do mundo, o Senhor me ofereceu comunhão. Obrigado pelo pão e pelo vinho, pela presença que me alimenta antes da próxima decisão. Eu rejeito todo convite que tenta tirar o foco da tua vontade. Eu sou um pastor, um líder, um ministro do teu altar, e não abrirei mão das almas que confiaste a mim. Fortalece minhas mãos, firma meus passos, que minha integridade seja mais valiosa do que qualquer bem oferecido
em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Cabeça quente, coração frio, nada se resolve. Busca o Senhor, vai para a comunhão e rejeita toda a oferta de Berá. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu ministério, graça e paz.